A seguir, você ouvirá uma ministração do presbítero Felipe Augusto. Oportunidade para fazer a oração dos dizimistas e ofertantes pelo pregador da noite também. Aleluia, Jesus. Assim como ordenado, oremos. Senhor nosso Deus, grande e eterno, abençoa, Paizinho, a cada um que dizimou, cada um que ofertou, e aqueles que não puderam, Senhor. Abençoa também para que eles possam vir abençoar a tua casa. Senhor, diante de ti, entrego a vida do preletor da noite. Senhor, abençoa e que o Senhor fale através do teu servo, Senhor. Que não seja ele, mas que seja o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória! Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. O livro do profeta Obadias fica logo após o livro de Daniel. Você vai abrir em Daniel, 4 livros à frente é o livro de Obadias. Ele também é um livro antes do livro de Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Obadias. Eu vou passar a ler para poder ganharmos tempo. Assim diz a palavra do Senhor, livro do profeta Obadias, capítulo número 1 em diante. A visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido um rumor do Senhor, e um embaixador foi enviado entre os pagãos. Levantai-vos e levantemo-nos contra ela em batalha. Eis que te fiz pequeno entre os pagãos. Tu és muito desprezado. O orgulho do teu coração te enganou. Vós que habitais nas fendas das rochas, cuja morada está na altura. Vós que dizeis no seu coração, quem me derrubará ao chão? Embora se exalte como águia, e ainda que se ponha no teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Só até aqui. Senhor Deus, amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu quero lhe pedir que, por favor, venha me usar nesta hora, meu Deus, como mensageiro da tua palavra, Senhor Jesus, como pregoeiro da verdade e da justiça. Eu lhe peço, Senhor Jesus Cristo, fala a cada coração através do teu Espírito Santo. Eu lhe peço, Senhor Jesus, envia a tua palavra com poder neste momento para a tua igreja. Por favor, Senhor Jesus Cristo, fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. E a igreja pode tomar assim, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o livro do profeta Obadias é bem interessante a minha história com esse livro, porque eu já havia lido este livro, porém eu estava esses dias me reorganizando os meus estudos da palavra do Senhor. E eu separei, tal dia eu vou ler a lei,
tal dia eu vou ler os profetas, tal dia eu vou ler os salmos, tal dia eu vou ler os evangelhos do Novo Testamento. E eu estava com um pouquinho de preguiça quando chegou na hora dos profetas, porque eu não tenho muito costume de ler os profetas, de estudar os profetas, eu não tenho muito conhecimento acerca deles. Eu tenho mais conhecimento acerca da lei e do Novo Testamento. Aí eu falei, vou procurar um livro pequenininho para ler. Aí peguei o Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento, tem apenas 26 versículos. 21 versículos. E meus irmãos, o livro do profeta Obadias ele está entre os profetas menores. Como eu disse antes de iniciar a leitura, Obadias ele é o 4º livro dos profetas menores. O livro dos profetas maiores termina lá em Daniel, começa em Oséias, os profetas menores, e Obadias é o 4º livro dos profetas menores. E ele, entre os profetas menores, ele é o menor livro, tendo apenas 21 versículos. Obadias significa servo do Senhor. E essa é uma característica que vem a se revelar no profeta. Vem se revelar na personagem que é Obadias. Obadias ele é um personagem, assim como Elias, o seu poder falar, que surge num cenário a partir do nada. Elias surgiu do nada na história, sem um passado. Obadias, da mesma forma, surge na história sem um contexto, aparentemente. Se você pegar para ler o livro de Obadias do início ao fim, uma única vez, de uma rápida leitura, você não vai entender o que o livro de Obadias está falando. Você não vai entender acerca do que o profeta está ministrando à nação. E nós vemos também que Obadias não está profetizando para Israel ou para Judá, como era de costume os profetas profetizarem. Mas Obadias ele vai profetizar para Edom. Aleluia! Diferentemente dos demais livros do Antigo Testamento que tinham Israel como alvo da profecia, Obadias profetiza para Edom, nação irmã do povo de Israel. E essa nação ficava ao sul, ou seja, no mapa, geograficamente falando, Israel ficava ao norte e Edom ficava ao sul, ficava mais abaixo do mapa. Eu não sou bom de geografia, minhas notas de geografia eram péssimas, mas dá para você ter uma ideia. Eles eram nações vizinhas, e além de ser nações vizinhas, eram nações irmãs. Aleluias! Edom, na realidade, era filho de Isaac, que era filho da promessa. Sendo filho de Isaac e neto de Abraão, Edom era também, que seu nome no caso era Esaú naquela época. Edom ou Esaú era irmão de Jacó, e que de Jacó veio a nação de Israel, o povo eleito de Deus. E Edom era uma nação sujeita a Israel, devido à bênção que seu pai Isaac outrora liberou sobre sua vida. Ele disse: a teu irmão servirás. Veja só que bênção seu pai Jacó, seu pai Isaac, no caso, liberou sobre seu filho. Nós, irmãos, temos que ter cuidado com aquilo que vamos ministrar para o coração de nossos filhos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos proferir, as palavras que vamos proferir sobre a vida de quem está ao nosso redor, porque a palavra tem poder. E porque Isaac disse que Esaú iria servir a seu irmão Jacó, aquilo veio e ocorreu na sua vida. E Jacó, Esaú no caso, que tornou-se Edom, ele não se torna mais independente, ele se torna dependente do seu irmão, ele se torna uma nação dependente, uma nação submissa, para ser mais exato.
Ele estava submetido ao poder, à autoridade de Israel, seu irmão mais novo. Aleluia. A data em que a profecia é dada é incerta. Quando lemos à primeira vista, parece se tratar do período em que Babilônia invadiu Judá. Porém, trata-se da vez em que os filisteus invadiram Jerusalém no reinado de Jeorão. Quem é que se lembra da leitura que eu fiz no início do culto? A irmã se lembra da leitura que eu fiz no início do culto? Eu estava lendo o contexto dessa mensagem para vocês. O contexto da mensagem é o seguinte: que os edomitas, como eu li, se revoltaram. Nós vamos ver isso novamente mais na frente dessa mensagem. Eles se revoltaram contra o poder de Jeorão. Por quê? Porque Jeorão havia deixado os caminhos do Senhor. Aleluia. Assim está escrito: no dia de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Isso está em 2 Crônicas 21:8. Este é o contexto que eu quero trazer para os irmãos. O contexto bíblico. Porque daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho acerca da tradição judaica. Vamos falar um pouquinho acerca do que os sábios de Israel disseram acerca desta aleluia, profecia. Porque essa profecia, na verdade, ela é um quebra-cabeça do qual não pode ser montado sem que estes 3 elementos estejam juntos, que é o texto bíblico, a história e a cultura, a tradição que foi passada de pai para filho. Amém? Então, nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e construíram para si um rei. Ou seja, eles falaram: nós não aguentamos mais servir este rei perverso. Essa nação está corrompida. Nós queremos para nós um rei. Então eles construíram para si um rei. E Jeorão, como no texto que nós lemos no início deste culto, ele pegou seus cavaleiros, suas carruagens, e foi até Edom, e feriu Edom sem motivo. Por quê? Simplesmente porque eles haviam levantado para si um rei. E quando alguém levanta para si um rei, quer dizer que aquela pessoa está se tornando na realidade autodidata, autossuficiente. E Judá não queria que Edom fosse autossuficiente. Muitas pessoas não querem que eu e você, minha irmã, meu irmão, sejamos autossuficientes. As pessoas não querem que eu e você venhamos andar com nossas próprias pernas. As pessoas querem nos ver rastejando e clamando pelo seu nome, para que venham nos ajudar. Aleluia. Agora, acerca dessa profecia se passar neste período, no rei Jeorão, ela é apoiada pelos sábios de Israel, que dizem que Obadias viveu no período de Acabe e Jezabel. Eles vão dizer assim, deixa eu ver se eu me lembro, que Deus chamou aquele que habitou entre Acabe e Jezabel e não aprendeu a sua maldade, os seus maus caminhos, para profetizar contra Edom, ou Esaú, que esteve na casa de Isaac, e sua esposa era Rebeca, não é, pastor? Isaac e Rebeca. E não aprendeu o seu bom comportamento, não aprendeu a andar nos caminhos do Senhor. Então, aleluia. Portanto, ele era contemporâneo ao profeta Eliseu, vamos dizer, os sábios. Ou seja, é exatamente aquilo que eu comecei falando. Por isso,
Obadias, ele surge no cenário assim como Elias. Obadias, ele surge no cenário como Elias por quê? Porque era o que o cenário estava precisando, estava necessitando naquela hora, estava necessitando que se levantasse um profeta que viesse falar a verdade. Porém, as pessoas estavam corrompidas de tal maneira que Deus teve de levantar de onde não se esperava. E vocês vão se surpreender de onde Deus levantou Obadias. Aleluias. Os sábios de Israel também disseram que Obadias era edomita, ou seja, ele era de Edom, a nação a qual ele estava profetizando contra. Mas por que os sábios de Israel dizem que ele era edomita? Pois existe um ditado popular entre os judeus que diz assim: dos próprios bosques irá para o machado. Ou seja, a árvore que está no bosque, ela é cortada, vira um machado. E com esse machado, que eu vou voltar no bosque para poder cortar mais lenha, para poder cortar as árvores. Ou seja, Deus só utiliza um instrumento, uma ferramenta, um machado, para ser mais exato, para cortar a árvore. Se esse machado ele for feito daquela árvore, eu não posso chegar e cortar uma árvore que não seja, com um machado que não seja feito de um material que não tenha vindo de uma árvore. Deus está dizendo essa noite que Ele vai salvar a gente na sua casa, não é através de quem virá de fora, mas Ele irá salvar na sua casa através de você. Aleluia. Ele vai te salvar no lugar que Ele te arrancou, não através de pessoas de fora. Glória, mas Ele vai te glória. usar para poder retornar do lugar que você um dia andou. Aleluia. Aleluia, Para poder glória. salvar vidas naquele lugar. Glória a Quando Deus. você chegar nesse lugar, você vai chegar diferente. Porque outrora, quando você andava nesses lugares, você andava cabisbaixo, pisado, moído por Satanás. Mas você vai chegar lá, com seu rosto resplandecendo, assim como Glória a Moisés, Deus. quando desceu da presença Aleluia. do Senhor lá no Monte Horebe. Glória. Aleluia! Oh, aleluia! Obadias era crente no Deus de Israel e viveu provavelmente no reino de Judá como um prosélito. Um prosélito era quem se convertia ao judaísmo, para poder você ficar sabendo. Isso nos mostra que Deus não olha para a nossa nacionalidade, raça, cor ou língua quando vai escolher alguém para a sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele não vai olhar para mim, para você, com os olhos que eu e você olham o nosso irmão ao nosso redor. Que nós olhamos para quem está ao nosso lado. Deus não vai olhar para mim e falar: ah, ele é um judeu, descendente de judeu, então eu vou usar ele, porque eu vou usá-lo então como usei os apóstolos que também eram judeus. Ou então vai olhar para um irmão e falar: não, fulano é gentil, então eu vou usar ele porque ele é gentil e ele vai ganhar mais gentios por ser gentil. Não. Deus ele olha para nós de uma mesma maneira, para todos. Aleluia. Não importa se você é branco, negro, judeu, chinês, brasileiro, africano, americano. Deus olha para todos da mesma maneira. Deus regala todos em sua obra redentora, salvífica. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. O rei Jeorão de Judá havia deixado o Deus de seus pais. Ele matou seus irmãos, levantou altos, ou seja, poste ídolos, e corrompeu os moradores de Jerusalém. Veja que tristeza.
o que o rei Jeorão fez? Em vez de andar no caminho de seus pais, em vez de ele andar no caminho do rei Davi, ele preferiu o pecado, preferiu aquilo que era errado aos olhos de Deus, porque aos olhos do homem às vezes até parece certo, mas se é errado aos olhos de Deus, então é errado, e não há nada que faça isso mudar, porque Deus ele é a verdade, e a verdade ela é imutável. Glória! A verdade é algo que não pode ser mudado. Por isso Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo ele é imutável. Oh, aleluia! Glória a Deus. E por que o rei Jeorão fez toda essa maldade? Porque o rei Jeorão colocou no seu coração o desejo de agir mal. Aleluia. Deus ele vai usar um profeta agora. E ainda não é o profeta Obadias. Isso está lá em Crônicas. Deus ele vai levantar o profeta Elias. E Elias vai escrever uma carta. Vai mandar que o mensageiro vai lá. E o mensageiro vai lá correndo. O mensageiro corre o mais rápido que pode. Chega até o rei Jeorão. E, aleluia, o rei Jeorão abre aquela carta. E aquela carta está o juízo de Deus. Aleluia. E então, a palavra do Senhor vai dizer: despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, ou arábios, que são da banda dos etíopes. E é aqui que vai começar essa pregação. Glória! Porque no texto nós vemos, nessa profecia de Obadias, mais à frente vai dizer que os edomitas haviam se alegrado com a derrota de Judá. Mas qual derrota foi essa? Foi justamente quando os filisteus e os arábios se levantaram contra Judá. E perceba que foi Deus quem os despertou. Por que Deus os despertou contra o rei Jeorão e contra Judá? Porque eles estavam afastados do caminho do Senhor. Quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, Deus ele vai levantar pessoas para nos perseguir, para poder, aleluia, nos atacar. Por quê? Para que nós voltemos correndo para os seus braços. Isso são como cordas de amor que Deus usa para poder nos puxar de volta para o seu seio. Oh, aleluia! Oh, glória! E Deus despertou contra Jeorão o espírito dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram um povo muito alto. Golias, ele era um filisteu, ele era um gigante filisteu. O povo filisteu ele era tão alto que era costume haver gigantes em seu meio. Mas sem ser gigante, o povo já era alto. E o povo judeu era um povo baixinho, igual o pastor. O povo filisteu, eles eram altos, fortes, assim como os gregos. Por quê? Porque eles vieram do povo grego, eles vieram do povo helenista. Quando os gregos tinham as suas batalhas, que são narradas eu esqueci agora o nome, mas se não me engano, nas epopeias, destes textos antigos, uma parte do povo, eu não me lembro direito deste estudo, mas eu vou estar passando aqui para os irmãos poderem estar pesquisando depois. Este povo, ele veio pelo mar, atravessou
e se fixou ali a sua morada perto do povo de Israel. Por isso que eles se parecem tanto também com os gregos, porque eles vieram dos gregos. Por isso eles são tão altos e fortes. E o outro povo, os filisteus, eles eram inimigos mortais do povo de Judá. Mas enquanto Deus levantou os inimigos mortais do povo de Judá, levantou também seus irmãos, seus primos, os árabes. Ou seja, Deus está falando aqui, não é só o povo de fora que vai te atacar, mas os de dentro de casa também. Meu Deus. A sua própria família muitas vezes vai te atacar. A sua família muitas vezes se levantará para poder te atacar. Mas sabe de uma coisa? Deus está no controle da situação. Glória! E no livro de Obadias, no versículo 10, que só tem um capítulo, está escrito assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. Se você for pesquisar no mapa hoje, você vai na Google Maps e procurar por Edom. Você pode pesquisar por Israel. Vai estar lá a nação de Deus, a nação de Israel. Por isso, se você pesquisar Edom, não existe mais. Meu Deus. Por quê? Eu disse que era agora que ia iniciar a pregação. Houve este conflito, este ataque. E quando uma nação é atacada, o que acontece? As pessoas mais simples, que não são de guerra, vão fugir. Fogem da batalha, fogem da guerra. E fugiram para o seu parente mais próximo, Edom. Porém, Edom estava cansado de Judá. E o que Edom fez? Matou o povo judeu e entregou os que restaram aos filisteus. Se você ler o livro de Obadias com atenção, você vai estar vendo que Edom está sendo repreendido justamente por conta disso. Por quê? Por ter matado e se alegrado com a derrota dos seus irmãos judeus. Meu Deus. Está repreendido. Está repreendido, sabe? Glória. Agora, é muito interessante que eu vou falar aqui. Edom no hebraico tem raiz na palavra Adão, que significa homem, representando assim a humanidade. Edom está aqui representando a humanidade. Edom fez exatamente o que eu e você faríamos. Se alguém que nos oprime chegasse para nós, fugindo de seus inimigos, e nós tivéssemos a oportunidade de matá-los ou entregá-los na mão do seu inimigo, nós faríamos exatamente a mesma coisa. Meu Deus. Edom é um retrato da humanidade corrompida que não acolhe os necessitados. E Deus abomina isso. Deus abomina que não acolha os necessitados. Hoje eu estava cortando o cabelo lá em Edmilson e chegou um rapaz, não foi Edmilson, pedindo 1 quilo de alimento. Eu pensei assim, meu Deus, que esse cara está querendo? Aí eu já pensei que eu não daria, mas aí Edmilson chegou lá e correu e deu para ele 1 quilo de alimento. Eu dou quando aparece na casa, mas nessa hora eu não sei porquê. Veio na minha mente que eu não daria. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia desse povo, Senhor Jesus. E Deus, porque Ele abomina isso, porque Deus abomina que não acolhamos o povo necessitado. Porque Deus colocou na sua lei que devemos acolher as viúvas. Deus colocou na sua lei que devemos acolher o órfão. Deus colocou na sua lei que devemos
acolher o estrangeiro, Aleluia. o forasteiro. Glória. E o povo de Oh, Edom glória. não quis seguir a lei do Senhor. Eles conheciam a lei do Senhor. Eles eram filhos de Isaac. E eles eram parentes próximos de Israel, de Judá. E por estar sob domínio de Judá, certamente havia sinagogas lá. Havia alguém para ensinar a lei do Senhor lá. Certamente existiam judeus vivendo por lá para poder ensinar a palavra do Senhor. Mas eles não cumpriram com a palavra do Senhor. Edom se alegrou com a ruína de seu irmão. Muitos crentes hoje fazem a mesma coisa. Quando está tudo bem, é aquela alegria. Vem cá, meu irmão, dá um abraço, aquele tapinha na costa. Mas quando o irmão cai, quando vê a ruína do próximo, aí o coração se alegra. Pensa assim, tá vendo? Eu sou melhor do que ele. Meu Deus. Deixa logo que Satanás incha seu coração. Aleluia. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Glória. O orgulho estava em seu coração. O povo de Edom era um povo tão orgulhoso. O povo de Edom tinha um orgulho. Por quê? Por que o povo de Edom tinha orgulho? Eu não vou responder. Porque se eu responder, eu estarei falando porque eu e você também temos orgulho. Porque é exatamente pelo mesmo motivo. Nós somos criaturas que estamos corrompidas, fisicamente falando. E temos que buscar a presença de Deus todos os dias. Para que este orgulho venha a ser tirado, arrancado do nosso coração. Meu Deus. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu, que habitas nas fendas do penhasco. Meu Jesus. Na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Meu Isso é o Deus. motivo de não ser orgulhoso. É o motivo de mim e de vocês termos orgulho no coração. Por quê? Porque nós habitamos nas fendas do penhasco. Edom era uma cidade talhada nas fendas do penhasco, que era uma barreira natural. A área era fácil de ser defendida e difícil de ser atacada. Ou seja, a cidade ela era construída, talhada na rocha. Ela não era firmada na rocha, como Cristo disse que deve ser. Ela era talhada na rocha, nas montanhas. Eles chegavam na montanha e começavam a esculpir as suas casas, suas moradas, suas fortalezas. Aleluias! E por isso eles achavam que seriam invencíveis. Eles acharam que ninguém poderia os derrubar. Muitos se refugiam nas fendas dos penhascos, erguem para si fortes fortalezas para que outros não o toquem. Ou seja, nós levantamos muros ao nosso redor. Nós nos escondemos na fenda da rocha, na fenda dos penhascos, para que ninguém nos toque, para que ninguém nos alcance, para termos a sensação de que eu sou intocável.
ninguém toca em mim. Aleluia. Aleluia. Mas muros de pedra não podem parar Deus. Meu Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus! Edom achava, pensava, e podia até estar certa, de que não poderia ser atacado por homens, porque eles viviam dentro da rocha, viviam dentro das montanhas, dentro dos montes. Aleluia! Glória! Os seus sábios chegaram para o rei e falaram assim: eles não podem contra nós, porque nossas fortalezas, elas são naturais. O lugar que nós habitamos é de difícil acesso para o inimigo. Mas quando Deus de Israel, ele se levanta do seu trono, Oh, glória! oh, aleluia! Quando ele levanta do seu trono, não tem fortaleza que resista. Glória! Aleluia! E aquela cidade fortificada, hoje é uma cidade fantasma. Meu Jesus! Se você pesquisar a antiga cidade de Edom, pode pesquisar na internet. É apenas um sítio cultural, é assim que se chama, né? Um sítio arqueológico. Aleluia. No versículo 4 está escrito assim: embora subas ao alto como águia. Deixa eu perguntar aqui: quem aqui quer ser águia? Quem aqui quer ser águia? Você tem que voar sozinho. Você tem que voar alto como uma águia. Não é assim que os pregadores estavam dizendo há uns tempos atrás? Não era assim que os pregadores estavam dizendo há uns tempos atrás? Que isso surgiu com aqueles coach? Surgiu, na verdade, com aquele caí que vendia água na internet. Ele vendia a garrafinha de água e falava assim: você, começou dando mentoria na internet, você tem que ser águia. Você tem que ser águia, você tem que voar alto, tem que voar sozinho. Veja, a águia não voa junto com outras aves, ela voa sozinha. Veja o que está escrito para essas pessoas. Embora subas ao alto como águia, e embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei. Meu Deus! Diz o Senhor. Glória a Deus! Meu Deus! Tem gente que deveria estar gritando misericórdia agora. Aleluia. Muitos pregadores têm elevado o coração dos fiéis com a soberba, dizendo: temos de ser águia, porém Deus há de derrubar a estes. Por quê? Porque nós não fomos feitos para ser águias, meus irmãos. Nós não fomos feitos para estar andando sozinhos. Nós fomos feitos para estar andando juntos. Nós somos ovelhas do pastor. Glória! Nós não podemos ser levados por ventos de doutrina, principalmente doutrina que surge da parte dos ímpios. Como é que pode uma fala dessa, um ditado desse, surgiu de um homem que eu acredito que nem crente seja, dizendo: você tem que ser águia. E aí os pregadores começaram a achar bonito e começaram a pregar: você tem que ser águia, você tem que ser águia. Não, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: você tem que ser mais ovelha. Você tem que ser ovelha. Você tem que ser ovelha. Aleluia! Estou já indo para a conclusão. Estava tão bom, né, meus irmãos?
Mas tem que terminar. Por isso, o profeta disse: porquanto o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizestes, assim fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. O que foi que Edom fez? Edom matou o povo judeu, entregou os judeus que restaram aos seus inimigos, e não contentes com isso, ainda foram lá, passaram pelos portões. Se você ler o livro de Obadias, você vai ver, eles passaram pelos portões e saquearam a cidade de Jerusalém. E Deus olhou assim e disse: basta, para mim chega. O que vocês fizeram aos meus filhos, o que vocês fizeram aos meus escolhidos, retornará para vocês. Glória a Jesus. Glória! Esta, meus irmãos, é a lei da semeadura. Aleluia. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E a palavra do Senhor vai dizer que a semente é lançada, ela será colhida a 100 por 1. Por isso que o juízo de Deus veio tão grande sobre o povo de Edom, ao ponto deles serem exterminados da face da terra. Por conta de sua maldade, Edom foi destruída e esquecida como se nunca estivesse existido. Da mesma forma, ocorrerá com os ímpios. Os ímpios, meus irmãos, para eles será como se nunca houvessem existido. Por quê? Porque lá no princípio, no livro de Gênesis, vai dizer que houve um dilúvio. E este dilúvio matou aqueles que não serviam ao Senhor. Eles foram como se nunca existiram. Não houve para eles uma descendência. Deus só salvou dentro da arca a Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Posso ouvir um glória a Deus? Agora preste atenção. O Apocalipse diz, no final da Bíblia, que porque não haverá mais um dilúvio, ou seja, o mundo não será mais terminado, destruído por água, Deus fará com que chova fogo do céu. E será tudo consumido pelo fogo. Meu Deus. E será como se os ímpios nunca tivessem existido. Aleluia. Só restará a nação santa e aqueles a qual se apegaram às promessas do Senhor. Aqueles que estavam fazendo uma loucura para o mundo quando levantaram as suas mãos e disseram: eu quero aceitar Jesus como meu único e verdadeiro e suficiente Glória a Salvador. Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora veja. Glória. Mas enquanto Edom vê sua ruína, que Edom representa a humanidade, como eu já disse, Judá, que representa os servos do Senhor, recebe uma promessa. Os cativos que estão em terras distantes. Eu vou ler essa profecia. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui bem rápido.
E os cativos deste exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus, mesmo até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Eu gosto tanto, meus irmãos, dessa profecia, deste pequeno versículo, que nos mostra como a Bíblia, a palavra do Senhor, está perto de nós. Mesmo os seus acontecimentos tendo acontecido lá no Oriente Médio, ela está próxima de nós. Por quê? Para quem não sabe, eu e o pastor Juninho somos de uma linhagem sefardita. Nós vemos aqui aqueles que estão cativos de Jerusalém, que estão cativos em Sefarade. O que é Sefarade? Sefarade é a região, naquela época, que hoje é conhecida como Espanha e Portugal. E isso nos mostra como a palavra do Senhor está próximo de nós. Aleluia! A palavra do Senhor, mesmo acontecendo lá distante, ela também tem coisa para nós que estamos aqui. Oh, glória a Deus. Isso serve para nos mostrar o cuidado de Deus conosco. Eu não estou dizendo que você que não é judeu não tem promessa. Eu estou dizendo que isso serve para mostrar que a palavra do Senhor está próximo de nós. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Oh, aleluia. Mas deixa eu voltar aqui para o meu esboço, eu me empolguei um pouco dessa profecia. Deixa eu ver se ficou claro o que eu disse. Aqui na minha Bíblia eu li: possuirão as cidades do sul. Por isso eu me perdi aqui, mas na versão Almeida está escrito assim: possuirão as cidades do Negueb. Isso é importante. Os judeus, os cativos que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Negueb. O que é o Negueb? Alguém aqui sabe o que é o Negueb? O pastor sabe o que é o Negueb? Negueb é um deserto onde hoje há 4 cidades. Tem um mistério aqui. Deus está dizendo que o seu povo que está cativo vai herdar um deserto. Mas cadê o mistério aqui? Cadê as bênçãos? Está no que eu disse. Há 4 cidades no Negueb. Enquanto Edom, que era uma cidade que deveria ter prosperado, deixou de existir, no Negueb prosperaram 4 cidades. Aleluia. O que o Espírito Santo está querendo dizer aqui é: Deus está dizendo que fará o seu povo prosperar em meio ao deserto. Posso ouvir glória a Deus? Por quê, meus irmãos? Quando Deus manda você para o deserto, alguma coisa vai acontecer. Saiba disso. Teve uma vez que chegou, não sei se um pregador ou uma pregadora aqui, e disse que não se faz morada no deserto. Deserto é apenas passagem. Mas para alguns, deserto é morada sim. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Aleluia. E se Ele botar você ou eu para fazer morada no deserto, não tenha medo, porque Ele vai fazer prosperar. Amém, meus irmãos? Para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: Deus abate os orgulhosos e restaura a sorte dos humildes. Aleluia. Eu gostaria de que vocês se levantassem e fizessem de pé. Como pregador da palavra, como pregador do Evangelho, eu tenho o dever de perguntar se alguém aqui quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. O jovem aí já serve ao Senhor Jesus?
Você gostaria, depois dessa palavra, de aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Ainda não? Amém. Que surjam muitas e muitas oportunidades ainda para você aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Agarre quando ela surgir, amém? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra, né? Vamos sair daqui edificados. Enquanto o presbítero Felipe prega, nós saímos daqui, aquela curiosidade de chegar em casa e estar pesquisando. Que assim seja feito, né? Que a gente busque mais ler a Bíblia e entender, e pesquisar também, assim como ele falou, amém? Amém, Jesus. O pastor está com a oportunidade de encerrar o culto e eu agradeço a confiança, amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Eu disse, quando o Felipe vai pregar, tem que trazer caneta, papel, dicionário grego e hebraico. O Felipe falou, hoje a gente estava comentando, né? Irmão, entendi sobre separadita. Vamos fazer o seguinte, eu nunca fiz isso, nunca fiz, tá bom? Aí eu vou fazer hoje, né, já que o Felipe tocou nesse assunto. Eu vou